E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula do nosso canal TC Informática. Eu sou a professora Tati e seja muito bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje que nós vamos estudar é Excel, tá? Eu já tenho aqui... Não tenho. Achava que tenho, mas não tenho. Eu estava com a minha planilha ali aberta. É só ligar a câmera e começa a dar coceira no nariz, tá, gente? Já falei isso pra vocês, né? Porque eu não sei porquê. Eu ligo a câmera da coceirinha no nariz. Vou abrir aqui. Enquanto eu tô abrindo aqui o Excel, eu já vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, clicar aqui embaixo e se inscrever no canal. Também acionar o sininho para você ficar aí a par de tudo que acontece no canal, tá? Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação, ok? Eu vou abrir aqui a minha planilha Excel. Eu já tenho uma planilha aqui pronta com o tema da aula de hoje. Nós vamos aprender mais uma função do Excel bacana, mais uma função considerada uma função lógica. O que é uma função lógica no Excel? A gente já estudou a função C, a gente estudou na última aula a função soma C, né? Então, percebam que C, soma C e agora o nome dessa próxima função que nós vamos estudar, conte C. O que elas têm em comum? Todas elas levam o C no final, né? Algumas pessoas pronunciam Si. Tem o C no final, o SE. Essas funções que levam esse finalzinho aí, esse pedacinho SE, Si ou C, né? Cada um pronuncia da forma que desejar. Essas funções, elas são as funções classificadas como funções lógicas, tá? O que é basicamente uma função lógica? Uma função lógica é aquela função que ela necessita de critérios pré-estabelecidos para ela chegar até um resultado, ok? E esses critérios estabelecidos são estabelecidos por quem? Pelo usuário, que sou eu ou você. Então, a função conte C, eu acho que você olhando para ela, você já meio que sabe o que ela vai fazer. Conte vem de contar. C é por uma situação, ok? Através de uma situação. Então, vamos lá. A função conte C, ela vai contar dentro de um intervalo de dados, mas ela vai fazer essa contagem por critério, respeitando os critérios pré-estabelecidos por mim, que sou o usuário, ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Eu coloquei aqui uma tabela, tá? Uma tabela que eu copiei, não me lembro até mesmo, não me lembro da onde. Eu tenho aqui algumas marcas, que essas marcas aqui são marcas de moto, né? Tenho aqui do lado, eu fiz aqui uma legenda para a gente poder saber aqui, para a gente poder se guiar pela legenda, tá? É muito bom a gente ter uma legenda quando a gente vai usar esse tipo de função, tá ok? Ah, mas se eu não quiser usar legenda, aí depende muito de como que você vai fazer a busca, para que serve essa tabela, né? Qual o tamanho dessa tabela, quanto de informação você tem dentro dessa tabela, depende muito, tá? Mas eu gosto muito de usar a legenda, né, para quando eu estou utilizando esse tipo de tabela, que eu acho que facilita muito a busca, ok? Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar mais de perto a sintaxe da função. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Abrir aqui para mim, ó. Igual conte.c. A gente sabe que toda função no Excel a gente começa com o sinal de igual, depois a gente lança o nome da função, né, da fórmula, abre parêntese e começa aí a diversão. Quando a gente abre o parêntese, a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro passo, logo que a gente abre o parêntese, é selecionar o intervalo. No caso da função conte C, é o intervalo onde vai rolar lá, onde vai acontecer a contagem dos dados, né, dos dados que eu vou fornecer depois.
Então, eu vou selecionar. Nesse caso aqui, no caso dessa tabela, o meu intervalo de dados vai de B4 até B18. É isso que quer dizer aqui, ó, os dois pontinhos. De B4 até B18, esse é o meu intervalo de dados, onde vai rolar, vai acontecer a contagem, tá? Dos dados que eu vou especificar. Vou separar com ponto e vírgula, ok? Separei o meu intervalo com ponto e vírgula, e depois do ponto e vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou lançar o meu critério, eu vou estabelecer o critério. Como que o Excel vai fazer essa contagem, ok? O que eu quero que ele conte. Então, eu estabeleci meu critério aqui por texto. A gente já conversou na aula anterior que toda vez que eu vou lançar texto dentro de uma fórmula, tá? Eu tô usando uma fórmula, eu tô programando. É a mesma coisa que programar, tá? No Excel, quando a gente constrói uma fórmula, a gente também está programando o Excel para alguma coisa. Então, isso é programação, tá? Estou falando, claro, a grosso modo. Isso também é programação. Então, na programação, o padrão é toda vez que você vai trabalhar com texto, você vai abrir aspas, ok? Então, eu abro aspas e lanço meu texto. O texto que eu quero que o Excel conte, que eu quero que a fórmula conte, é o texto chamado BMW. Lancei lá a palavra BMW, fechei aspas, tá? Fechei parêntese, ok? Tá pronta a minha função. Eu consigo criterizar, lançar os meus critérios de duas formas. Eu lancei o meu critério aqui, primeiramente, no primeiro exemplo, com texto. Mas eu vou fazer também outro exemplo usando o endereço da célula, ok? Eu vou fazer aqui junto com vou diminuir aqui o zoom, tá? Para a gente começar a fazer. Eu vou fazer aqui o segundo item da nossa legenda é DAFRA, né? Então, vamos lá. Vamos começar a lançar a função igual o nome da função, conte. Olha lá, aparece já para mim aqui, ó, o Excel, ele mostra para mim, ele abre aqui uma lista, né? A gente já sabe que o Excel, ele contém uma biblioteca de funções, certo? E quando eu começo a digitar o nome de alguma função, ele já mostra para mim uma listagem das funções que começam com a letra C, né? Eu cheguei até a letra T, conte, ele colocou ali para mim o que aparece até a letra que eu digitei. E o conte C aqui, ó, eu tenho duas opções. Ou eu continuo digitando, que é o que eu vou fazer, conte, pontinho, coloquei o ponto. C, não é para dar espaço, tá? É conte.c sem espaço. Vou abrir parêntese, tá? Shift parêntese. E agora eu vou selecionar o meu intervalo de dados. O intervalo onde vai acontecer a contagem. Olha lá, o meu intervalo de dados é de B4 até B18. Lancei o meu intervalo de dados, terminei de lançar meu intervalo de dados, vou dar o ponto e vírgula para poder fazer a separação do intervalo para o critério, ok? O ponto e vírgula vai separar o meu intervalo de dados dos meus critérios. Eu vou lançar o meu critério por texto, tá? Então, para eu lançar meu critério usando o texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aspas. Abro aspas, ok? Abri aspas. Vou lançar aqui DAFRA, que é o que eu quero procurar aqui no momento, e vou fechar aspas. Preste atenção, gente. Eu lancei ali DAFRA, tô com as letras minúsculas, tudo minúsculo, tá? Faria diferença, professora, se eu digitasse tudo caixa alta, tudo maiúsculo? Não, não faria diferença nenhuma. Tanto faz eu digitar caixa alta como eu digitar tudo minúsculo, vai dar no mesmo, o Excel ele vai entender. O que não pode acontecer é eu digitar errado. Digitar errado, por exemplo, a palavra é DAFRA e eu esquecer de colocar o A no final, eu esquecer o R, tá? Ou esquecer alguma letra. Eu não posso digitar errado, eu não posso digitar diferente do intervalo de dados que eu tenho aqui, né? Eu não posso digitar diferente de maneira nenhuma. Então, tá aqui DAFRA. E eu não vou precisar, tá, fechar o parêntese. Eu vou dar um Enter e o próprio Excel, o programa, ele vai fechar o parêntese para mim, tá bom? Enter.
E olha lá, o que aconteceu? Digitei Dafra e apareceu ali a quantidade 3. Ou seja, dentro desse intervalo de dados, 3 vezes a palavra Dafra aparece aqui, ó. Não é, bebê? 3 vezes a palavra Dafra, Thalia disse que é. 3 vezes a palavra Dafra aparece aqui, né? A gente pode contar, olha ali, a palavra Dafra, 1, 2, 3, ok? Então, se tivesse 50 vezes, 30 vezes, né, 5 vezes, iria aparecer aqui para mim também. Iria aparecer a palavra Dafra, ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo é ronda. Ronda, como é que eu vou fazer ronda? A ronda, eu vou fazer assim. Eu vou lançar um outro exemplo na ronda, tá? Eu vou fazer o exemplo por... não vou lançar texto, eu vou lançar o endereço da fórmula, tá? Ou o endereço da célula. Tudo bem? Então, vamos lá. Shhh, fica quietinha, a mamãe tá dando aula, vem cá. Às vezes ela faz bagunça, tá, gente? Vamos lá. Come teu ossinho aí. Vou colocar aqui igual. Igual. E o igual. Tem que colocar o igual. Igual. Ai, gente. Igual. Conte. Ponto C. Vou abrir parêntese. Tá? Abrir parêntese e vou lançar primeiramente o meu intervalo de busca, onde ela vai fazer lá a contagem, tá? No intervalo de dados. Selecionei meu intervalo de dados, vou dar ponto e vírgula, ok? E agora eu vou lançar meu critério. Lembra que no último exemplo eu lancei o meu critério por texto? Dessa vez eu vou selecionar aqui, ó. Eu tenho uma legenda justamente para isso. Eu vou selecionar aqui dentro da legenda a célula G4 que contém, né, a palavra ronda. Lancei meu critério, que é o endereço da célula, vou dar um Enter e olha lá. Dentro da minha tabela eu tenho 2 vezes a palavra ronda, ele contou para mim quantas vezes aparece a palavra ronda para mim dentro da minha tabela, ok? Vou fazer a próxima fazendo com o mesmo critério, tá? Usando a célula, o endereço da célula, então igual ponte, ponto C, vou abrir o parêntese, ok? Vou selecionar o intervalo de células, show de bola, selecionei o intervalo de células, ponto e vírgula, e critério. Enter. Suzuki eu vou fazer diferente, tá? Suzuki eu vou fazer igual, conte, ponto C, vou abrir parêntese, vou selecionar o meu intervalo aqui, o intervalo vai ser sempre o mesmo, vou colocar aqui o ponto e a vírgula e eu vou digitar. Vou abrir aspas e vou digitar Suzuki. Cadê? Suzuki. É Suzuki? É Suzuki que eu quero. Vou fechar aspas, tá? Não preciso fechar parêntese não, porque ele vai fechar para mim. Ok. Aqui no Yamaha, vamos lá. No Yamaha vou fazer por texto também. Ó, igual. Opa. Igual. Conte C. Só que eu vou errar de propósito para a gente ver o que acontece se eu errar, tá? Conte C, abro parêntese, venho aqui, ó, intervalo de busca, selecionei o intervalo de busca, ponto e vírgula, e agora eu vou também lançar por texto, mas eu vou errar o texto aqui, tá? O que eu tenho que fazer aí, amarra, vou colocar aqui, ó, Amara. Digitei Yamara e amarra com R, né? E amarra não é com R. E vou fechar o parêntese, vou fechar aspas, porque tem que fechar aspas. Vou clicar aqui, ó.
E olha lá o que que o sistema, o Excel me retornou. A fórmula me retornou zero, me retornou nada. Por quê? Porque ela vai buscar dentro desse intervalo de dados quantas vezes a palavra Yamara, com R no final, está escrito. Tem algum Yamara aqui? Não tem, então ela não vai retornar nada, tá? Então, assim, não importa eu digitar maiúsculo ou minúsculo, eu não posso digitar errado. Vou consertar aqui. Eu usando o intervalo de células, tá? O intervalo de células não. Eu usando o endereço da célula aqui dentro da... Como é que se diz? Da legenda, eu provavelmente vou errar menos, porque eu não vou digitar errado nunca, porque eu vou usar só o endereço da célula, tá? Mas eu deixo muito a critério do usuário, a seu critério, como que você vai fazer, ok? Vou dar aqui, porque depende muito da sua tabela. Vou dar aqui um Enter, olha lá, 4 vezes a palavra Yamaha está escrito dentro da minha tabela, tá? Aqui dentro da minha tabela. Se a minha tabela, por algum motivo, ela mudar, vou mudar aqui Yamaha, porque está escrito 4 vezes, Yamaha eu acho que tem mais de todas, né? O que tem de maior quantidade. Vou digitar aqui Honda, porque Honda só tem 2, Kazinski só tem uma, né? Vou digitar Kazinski. Tá? Cadê a palavra Kazinski? Kazinski está aqui. Eu não vou nem digitar, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui em cima do... Qual o nome dele? Qual que eu iria mudar? Yamaha. Vou colar aqui em cima do Yamaha, Ctrl V. Alterei aqui a tabela, dei um Enter. E olha lá, já diminuiu 1 no Yamaha e Kazinski agora tem 2. Tá? Então, qualquer alteração que eu fizer dentro da minha tabela, aqui dentro da minha tabela, dentro do meu intervalo de dados, vai impactar diretamente aqui no meu resultado. Tá bom, gente? Então, essa foi a função Conte-C. Tudo bem? Beijo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aí o joinha de vocês e se inscrever no canal. Beijão e até a próxima aula.